Essa semana eu gravei um react de um vídeo do Baca sobre orientalismo e xenofobia e eu quero falar um pouco mais sobre isso, incluindo aí o perigo amarelo. E aí, pessoas que acharam que eu ia fazer um vídeo igual ao do Baca, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o perigo amarelo, que é a base do que a gente está vendo hoje aí, de toda essa propaganda anti-China, né? E não é de hoje, essa expressão, esse termo, perigo amarelo, vem do fim do século XIX já, né? Quando... Por que o hospital está colocando isso aqui de novo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Isso aqui, esse muro é o muro do hospital. Isso aqui tinha na época da Covid aqui, né, da Covid-0, para fazer os testes. E aí eles meteram essa fita aqui de novo. Por que será? Enfim. Essa semana eu fiz um vídeo react do Baca falando sobre orientalismo, xenofobia. E aí ele dá uma passada sobre, por cima, né, sobre o perigo amarelo. A gente fazia o teste de Covid nessa casinha aqui. Não sei por que ainda está ali, não sei por que estão metendo essas faixas de novo. E o perigo amarelo é uma ideia, né, racista que surge aí lá no fim do século XIX, porque os europeus têm medo das hordas asiáticas, né? Porque os hunos invadiram a Europa e os mongóis invadiram a Europa. Então, na cabeça deles, um dia eles vão ser dominados por asiáticos que vão se reproduzir em números absurdos e vão tomar o Ocidente. E essa ideia cresceu muito quando trabalhadores chineses foram trabalhar na Austrália, nos Estados Unidos, né, principalmente na Califórnia, que é na costa oeste, e na Europa. E esses trabalhadores chineses aceitavam salários menores e condições de trabalho piores, que é errado, né, mas eles aceitavam. Para os trabalhadores locais, isso era um problema, né, porque quem vai querer aceitar pagar um estadunidense, um australiano, se dá para pagar dois chineses, talvez, com o mesmo salário. Então criou-se um movimento contra trabalhadores chineses. E se eu não me engano, a primeira lei anti-imigração dos Estados Unidos é contra chineses, para proibir justamente a entrada desses trabalhadores nos Estados Unidos. Eu achei a origem desse termo perigo amarelo criado por um russo, porque a casa imperial russa era da mesma casa da família Elizabeth ali, né? Era tudo parente. Tanto que a Primeira Guerra Mundial é a Guerra dos Três Primos, que é o rei da Inglaterra, o Kaiser William da Alemanha e o czar russo. Então os russos não se viam como asiáticos, como inclusive a gente vê a mídia hoje mostrando Putin como um asiático, né? Tem capa de revista aí falando, né, o Putin está voltando às suas origens hunas, asiáticas, né, para invadir a Europa e tal. E o perigo amarelo nem sempre englobou a Ásia inteira. Por exemplo, quando a Alemanha se junta com o Japão na guerra contra a Rússia, o Japão não estava incluso nesse perigo amarelo. Tanto que até hoje, dependendo de quem estiver escrevendo, eles incluem o Japão na ideia de Ocidente. Que eu sempre falo, né, que o Ocidente, esses valores cristãos ocidentais, não inclui brasileiro, porque é uma ideia. Não é uma localização geográfica. E inclusive também nessa época que já se falava do tal do WASP, W-A-S-P, né, que é White Anglo-Saxon Protestant, branco anglo-saxão protestante, que seria o topo da cadeia evolutiva na cabeça desses racistas, né? O branco supremacistas, etc. E é como que eles veem os asiáticos dessa época, e os asiáticos de modo geral, né? Como macaco, como humanos menores, como gente que não sabe o que é liberdade, e aí justifica inclusive colonização. E boa parte desse orientalismo, perigo amarelo, é para justificar a colonização, é para dizer eles são inferiores e a gente, como homem branco evoluído, eles no caso, né, não eu, como homem branco evoluído, é a nossa obrigação ir lá levar conceitos civilizatórios para eles, incluindo religião, né? Porque muito do movimento colonial no mundo foi bancado com dinheiro de igreja, principalmente a Igreja Católica. Tanto que nos acordos, quando teve as guerras do ópio aqui, a Inglaterra vence a guerra do ópio, acho que em todos os acordos tem algo relacionado com religião, com deixar rolar a religião ocidental aqui, com aceitar igrejas e etc. E aí em 1900 rola a revolta dos Boxers, porque muitos chineses estavam de saco cheio já de passar aí 50 anos sendo
subjugados por forças europeias e ocidentais, como os Estados Unidos. E aí uns caras que era da Associação dos Punhos Direitos e Harmoniosos, alguma coisa assim. Os caras se revoltaram e começaram a matar estrangeiros, e aí principalmente missionários estrangeiros e chineses que estavam muito ocidentalizados. No fim foram mais chineses mortos do que estrangeiros, mas de qualquer forma, né? E aí eles usaram isso como uma desculpa para mostrar a China que é bárbara, que é um absurdo, e justificar que eles deveriam mandar mais exércitos para cá. E aí nisso a Alemanha toma Qingdao, porque a gente tem que se vingar desses asiáticos. Como que pode esses caras resolver atacar a gente aqui, né? Pra vocês terem ideia, quando eles dividem Shanghai, né, que metade de Shanghai ficou para a França, outra metade ficou por uma colônia internacional, aí, Estados Unidos, Império Austro-Húngaro, Império Britânico. Nessas regiões de Shanghai tinham tribunais estrangeiros. Por exemplo, um estadunidense ou um britânico cometesse um crime em Shanghai, seria julgado por juízes estadunidenses e juízes britânicos, não por juiz chinês. E aí eles usam a revolta dos Boxers para justificar mais ainda a presença deles aqui. Mas no fim a gente sabe que, tirando a parte da supremacia branca, inclusive tem cartoon falando disso da época, né? Que eles tinham que defender a supremacia branca pelo mundo. Além disso, a gente sabe que tem o capitalismo na história, né? Porque esses países europeus e dos Estados Unidos, eles precisam das colônias para poder se manter no topo do jeito que eles são até hoje, né? E aí, em janeiro eu comecei a legendar um documentário que era sobre 22 estadunidenses que ficaram aqui na China depois do fim da Guerra da Coreia, do armistício, né? Esses caras foram presos na Guerra da Coreia pelo exército chinês e tiveram contato com o marxismo, socialismo, com muitos chineses e resolveram ficar por aqui quando assinou o armistício. Só que para os Estados Unidos isso era um absurdo. Como assim? Os caras resolveram ficar lá? É errado, não pode estar certo. E tem vídeo desses caras explicando, inclusive acho que tem 2 soldados negros que eles comentam: aqui eu não sofro racismo. Claro que sofre, né? Tem racismo na China hoje, mas se o cara fosse comparar com a região dele do sul dos Estados Unidos, ainda tinha linchamento rolando lá, né? Linchamento público nos Estados Unidos. Então, para o cara, a chance disso acontecer aqui na China é quase zero. Quer dizer, durante a Revolução Cultural, talvez, né? E é por isso, inclusive, que ele foi embora. Mas, enfim. E aí, legendando esse documentário, em dado momento, alguns desses soldados voltam para os Estados Unidos por vários motivos, né? Eles ainda tinham família lá, ou por, como eu falei, Revolução Cultural, resolveram sair daqui. E aí tem um cara entrevistando algum deles, e as conversas, as perguntas são sempre as mesmas. Como que era viver atrás da cortina de bambu chinesa? Porque na União Soviética era a cortina de ferro, né? E aqui eles chamavam de cortina de bambu. Como é estar de volta ao mundo livre? Como foi viver sob o jugo vermelho? Como que os vermelhos trataram vocês? A gente está sendo alimentado com essas ideias xenofóbicas, anticomunistas, perigo amarelo, há séculos. E aí, mais especificamente anticomunistas, né, há mais de 100 anos, e da China desde que a China começou, desde que o Mao Zedong vence a Guerra Civil e a China se torna comunista. E é interessante assim, desses caras que vieram para cá, 2 resolveram voltar para os Estados Unidos logo de cara, porque eles não se adaptaram com a vida aqui no interior da China, né? Alguns deles foram enviados para trabalhar em fazendas da China e não se adaptaram porque não quiseram aprender chinês também, resolveram voltar para os Estados Unidos. Um foi condenado a 10 anos por traição e o outro a 20 anos por traição, só porque eles aceitaram viver na China. Essa é a terra da liberdade. E um dos motivos que eu estou falando isso é como que o governo dos Estados Unidos ia explicar para o povo que esses caras resolveram ficar aqui. Não é possível, né? Não é possível que estadunidenses acharam que a China era melhor. Não é possível. E aí que vem a ideia da lavagem cerebral. Claro que não é um conceito dessa época, mas aí um cara da CIA escreve um livro explicando como que os chineses, usando técnicas milenares, fizeram lavagem cerebral nesses soldados estadunidenses
E é por isso que eles resolveram ficar aqui. E aí eles publicam esse livro, claro que nunca disseram, quer dizer, na época, né, não disseram que foi a CIA, publicam esse livro e todo mundo lê e, nossa, mas é isso mesmo, os chineses usaram técnicas milenares, é por isso, não é por causa do comunismo, não é por causa do socialismo. E assim, a gente vê isso até, é um dos motivos dos embargos em Cuba, né, os Estados Unidos não vai aceitar que um vizinho deles, né, porque dá para literalmente ver Cuba dos Estados Unidos e Estados Unidos de Cuba, né, dá para ver, eles não vão aceitar que um vizinho deles cresça e evolua, né, e vira uma economia forte, socialista, a ponto de estadunidenses pensar, pô, mas lá é melhor, por que o nosso país não é assim, né? Então, é um dos motivos do embargo. E aí onde que a gente vê esse perigo amarelo hoje? Na retórica dos Estados Unidos contra a China, que em parte é guerra comercial, com sanções da Huawei, com sanções de empresas de chip, agora essa história do TikTok, vamos banir o TikTok porque é espião, sendo que tem relatório do FBI e da CIA falando que TikTok está tranquilo, não tem problema nenhum. Mas eles precisam da retórica, eles precisam do inimigo. E o Facebook precisa que o TikTok seja banido para as pessoas começarem a usar mais o Instagram Reels, que as pessoas não estão usando o Reels no mesmo volume que as pessoas usam o TikTok. É assim que o livre mercado dos Estados Unidos, que a Renata Barreto ama tanto, funciona. Eles proíbem o negócio das outros países para as empresas dele poder funcionar. E estava tranquilo, assim, entre aspas, tranquilo, até o Donald Trump vencer a eleição. Porque quando ele vence a eleição, os Estados Unidos meio que não tinha nenhum inimigo, assim, né? Eles ainda estavam lá no Afeganistão, mas não era mais nada grande. E o Trump, com a popularidade dele indo pro saco, ele precisava de uma guerra, porque é isso que os presidentes dos Estados Unidos fazem, né? Quando a popularidade dele está caindo, eles inventam a guerra. Só que o Trump não tinha nenhum inimigo. Então ele começou a cavar a China, que a China era malvada, que a China estava explorando empresas dos Estados Unidos e que era uma guerra comercial que eles tinham que travar. E veio a Covid, que foi o presente que ele precisava, né? China virus, virou loucura, né? Tudo é culpa da China, o governo chinês escondeu, sendo que o governo chinês mandou um comunicado para a CIA dia 3 de janeiro de 2020, falando sobre a Covid. Então eles sabiam, sabe? Todo mundo sabia, mas beleza, né? Aqui, assim, ninguém sabia o que era ainda, mas o governo dos Estados Unidos já sabia que tinha algo rolando aqui. Mas vamos insistir na retórica de que a China escondeu, porque, claro, é uma cortina de bambu. O Partido Comunista não pode confiar nos dados, é aquela baboseirada toda que a gente já conhece, né? E isso foi escalando, porque a gente vê agora, né? Quase toda semana tem alguma coisa contra a China. É balão chinês, que a própria CIA falou, é um balão meteorológico, né? Não precisa se preocupar, mas o governo dos Estados Unidos insistiu na retórica de balão espião, porque eles precisam de um inimigo, a ponto de gastar milhões, né, para derrubar um balão que custou $12.000. E aí o mais engraçado é que assim, tinha outros balões meteorológicos voando nos Estados Unidos, que não eram chineses, os Estados Unidos derrubaram mesmo assim, e sobre o Canadá também, né? Os Estados Unidos derrubou mesmo assim e ninguém falou nada. Tanto que não se fala mais dessa história de balão chinês, né? E aí veio a chuva de vermes na China. Ô, barulheira. É por isso que eu evito caminhar em ruas muito movimentadas, né? Muito barulho. Porque aqui não é que nem o Japão, né? Não tem beco. É tudo rua grande, as pessoas estão dirigindo o tempo todo e trabalhando, não tem. E aí a gente vê a chuva de vermes na China, toda a história dos uigures. Tanto que vocês ouvem falar de uigures? Não ouve, né? Acabou. Não tem mais genocídio rolando, não tem mais nada. Porque no fim, não é sobre uigures. Estados Unidos não está nem aí para uigures. O negócio é desestabilizar a China. Tanto que um político dos Estados Unidos, acho que 2 semanas atrás, falou, né, que eles não se importam com os taiwaneses. A ideia é enfraquecer a China, porque volta lá no perigo amarelo, na origem, esses caras não aceitam que eles são a supremacia branca, o povo escolhido por Deus, porque essa é a ideia que eles têm, né? Existe um Deus certo e eles são o povo escolhido por esse Deus, correto? Eles não aceitam que uma civilização inferior seja o país mais poderoso do mundo, mais rico do mundo, ou que ameace eles de alguma forma,
sendo que a China nunca ameaçou nada, né? A China nunca ameaçou invadir os Estados Unidos, e os Estados Unidos está toda semana fazendo exercício militar no Mar do Sul da China. Toda semana tem marinha de guerra dos Estados Unidos por aqui. Imagina se fosse a China fazendo isso por lá, né? Então tudo isso que a gente está vendo hoje, essa retórica, essa propaganda, o governo dos Estados Unidos batendo muito na China, isso já rola há 2 séculos, mais ou menos. É mais perigo amarelo, é mais a ideia do exótico, como eu falei, né? Eles são como macacos, como humanos menores. Inclusive tem um poema do Rudyard Kipling, que eu acho que é o cara que escreveu Mowgli também, né? Que é o fardo do homem branco. Porque quando os Estados Unidos vêm colonizar as Filipinas, então os Estados Unidos inventa que foi atacado por um navio espanhol em Cuba, e aí eles travam uma guerra com a Espanha, tomam Cuba, tomam Porto Rico, tomam Guam, tomam a ilha de Diego Garcia e tomam as Filipinas. E pagam uma indenização lá para a Espanha, mas no fim tudo isso vira colônia dos Estados Unidos. Só que já existia um movimento revolucionário nas Filipinas contra os espanhóis. Como mudou o colonizador, os caras mudaram o alvo deles, né? Agora a gente luta contra os Estados Unidos. E aí o Rudyard Kipling escreve esse poema, O Fardo do Homem Branco, para tentar justificar que os filipinos não conheciam liberdade, o conceito de liberdade, não conheciam civilização, nem queriam ser livres, e que os Estados Unidos tinham a obrigação de vir aqui e trazer esses conceitos para eles. E é onde mais que a gente vê isso? A gente vê isso em toda a propaganda estadunidense, invasão do Iraque, invasão do Afeganistão, invasão de qualquer país que eles vão. Então tá lá, eles estão invadindo a Síria até hoje. O Putin teve um mandado de prisão aí pelo Tribunal Internacional, Criminal Internacional essa semana, Tribunal Internacional Penal, né? Estadunidense nunca teve. E os Estados Unidos está literalmente invadindo a Síria, nesse momento. Eu não estou dizendo que o Putin é santo, né? Mas por que para um vai e para outro não vai, né? E eu conversei com uma mulher que era supervisora de ataque de drones no Afeganistão, dos Estados Unidos, claro, né? E ela falou justamente isso, né? Que eles tinham que vir para cá, porque os afegãos não entenderiam o conceito de vocês têm que parar de nos atacar de outra forma, sendo que o Afeganistão nunca atacou os Estados Unidos, né? Teve lá o 11 de setembro, mas teve envolvimento da Arábia Saudita e nunca aconteceu nada com a Arábia Saudita, né? Eles são bem parceiros dos Estados Unidos. Mas ela me falou literalmente isso. Os afegãos não entenderiam de outra forma. Então eles têm na cabeça deles esse direito de vir para a Ásia e fazer o que eles quiserem, porque eles são superiores. E isso a gente vê, por exemplo, no... Nihá. Isso a gente vê, por exemplo, no livro do Príncipe Harry, ele falando que atirava de helicóptero e matava afegãos como se fosse videogame, porque eles são lobotomizados a pensar que essas pessoas são menores, são seres humanos menores e a vida deles não vale nada. E a nossa também, porque é assim que eles enxergam a África, é assim que eles enxergam a América Latina, que eles têm o direito de fazer o que eles fazem porque eles são escolhidos por Deus. E é uma obrigação, é o fardo do homem branco. Eles têm que carregar o mundo ocidental, o conceito judaico-cristão nas costas. E sinceramente, eu acho que só vai piorar. Por quê? A Índia hoje é o 5º país mais rico do mundo e a economia deles só cresce. Passou inclusive o Império Britânico não, né? Passou o PIB da Inglaterra. O Vietnã cresce 5, 6% todo ano. E a gente vai ver mais países asiáticos crescendo. Como que esses países racistas, xenofóbicos, supremacista branco vão reagir com isso tudo rolando por aqui? Eu não sei, eu acho que a tendência é só piorar, porque eles não vão aceitar. A Indonésia, que era a colônia da Holanda, né, também crescendo muito, eles não vão aceitar. Então, eu acredito que essa propaganda de eles vão se multiplicar, os milhares, inclusive acontece a mesma coisa com muçulmanos, né? Toda essa história de que os muçulmanos têm muitos filhos para poder substituir branco europeu, a ideia do perigo amarelo é igual também, de que os asiáticos vão se reproduzir aos bilhões e invadir o Ocidente e substituir os brancos. Então eu acho que a tendência disso é só piorar, essa propaganda, essa retórica contra a Ásia. Mas é isso aí, né, gente? A gente continua aqui no nosso trabalho de mostrar um pouco de como que é a rua aqui na minha cidade. Eu não vou para o centro porque é muito barulhento.
Nem o microfone aqui dá conta lá, é muito barulho, muito carro, moto e buzina. Então eu andei de novo aqui perto de casa, para vocês terem uma ideia de como é que é. E boa segunda-feira para vocês, que aqui é o meu domingo tá começando.